Bom dia, galera. Vocês podem ir pegando o livro, então, para a gente dar continuidade nos assuntos. É na página 198 hoje, tá? Semana passada a gente viu muita coisa, né? A gente viu bastante termo diferente aí da genética. Espero que vocês tenham entendido cada um deles. Mas vamos dar só uma recapituladinha básica, assim, tipo, vapt-vupt, tá? Bem rápido mesmo. E aí a gente já parte para o próximo assunto. Então, tá, nós vimos lá que o corpo humano possui 46 cromossomos no total, né? Todas as células humanas. Porém, as células dos gametas possuem apenas 23, cada uma. Por isso elas são chamadas de células haploides. As demais células, que possuem os 46, são chamadas de diploides. Aí nós vimos que existem dois genes diferentes, que a gente chama de gene homozigoto ou gene heterozigoto. Esses genes são representados por letras. Não tem uma regra para saber qual letra é, mas geralmente por convenção usa-se sempre a letra A. Letras maiúsculas e minúsculas. Quando tem duas letras maiúsculas ou duas minúsculas juntas, a gente chama de gene homozigoto, porque são iguais. E quando é uma letra maiúscula com uma minúscula, a gente chama de heterozigoto, porque são diferentes. As letras maiúsculas geralmente representam genes dominantes, aqueles genes que aparecem mais, né, que a gente consegue visualizar na pessoa. E as letrinhas minúsculas representam os genes recessivos, que são genes um pouco menos, como é que eu posso dizer? Que não aparece tanto, não se manifesta muito na pessoa, porém está ali de alguma forma. Os genes recessivos, eles só conseguem se manifestar na pessoa se eles estiverem em homozigose, ou seja, dois azinhos minúsculos, né, pequenininhos. Já o gene dominante consegue se manifestar em homozigose e também em heterozigose, ou seja, se ele estiver com um A minúsculo, ele também consegue se manifestar. E aí temos ali o que nós chamamos de genótipo e fenótipo. O genótipo, o próprio nome já está dizendo ali, né, vem da palavra gene, então são os genes da característica ou esses alelos ali, né, que a gente acabou de mencionar, das letrinhas. E o fenótipo é a característica manifestada, ou aquela que a gente consegue observar na pessoa, né? Visualizar ali. E foram esses os termos que a gente estudou na aula anterior. Só quero ressaltar um ponto que eu não falei na aula passada com relação aos genes recessivos. Às vezes as pessoas falam que eles são, tipo, genes fracos, né? Características mais fracas. Mas nem sempre isso pode ser levado em consideração, tá? Porque, assim, a gente não pode dizer que nem sempre a característica recessiva é a minoria, sabe? Ah, é a minoria que possui aquele tipo de olho, aquele tipo de cabelo, ou aquela cor de pele, ou sei lá. A gente também não pode dizer que é uma característica que se manifesta menos, tá? Não tem muito a ver. Por quê? Porque existem características que não se enquadram nesse quesito, que são recessivas, mas que, em vez de serem minoria, são a maioria na população. E eu tenho alguns exemplos para dar para vocês. Por exemplo, você tem aí 5 dedos em cada mão e em cada pé? Acho que todos têm, né? Essa característica é uma característica recessiva, de possuir 5 dedos por mão. E a maioria da população possui 5 dedos por mão. Quando a pessoa tem mais de 5 dedos, às vezes nasce um dedo a mais ou 2. Isso é uma doença que se chama polidactilia. E a polidactilia pode ser na mão ou no pé, tá? Ela é caracterizada por um gene dominante. Então, veja, ainda bem que nós temos os genes recessivos, né, para essa característica. Senão, a gente teria mais de 5 dedos por pé ou por mão. E outro exemplo seria sardas. Sardas também é uma característica dominante, tá? É uma característica dominante que não é a maioria da população que possui. São apenas algumas pessoas que possuem sardas, mas é um gene dominante que se manifesta ali. Interessante, né? Então, nem sempre a gente pode dizer que a recessiva é a menor, mais fraca, ou enfim. Também não dá para dizer que a dominante é aquela mais poderosa, que a maioria sempre possui, porque nem sempre é assim. E aí eu fiquei de passar para vocês alguns exemplos de características que seriam dominantes e recessivas. Deixa eu botar aqui na tela para vocês, que daí seria mais interessante para vocês visualizar. Acho que todos conseguem ver, né? Eu sei que a imagem tá meio ruinzinha,
mas dá para ver quais são as características, olha só. Nesse primeiro quadrante aqui temos os alelos dominantes e no segundo os alelos recessivos. Daí aqui diz assim, ó, o nariz aquilino, que é aquele nariz mais para baixo, assim, né? É um alelo dominante, tá? E aquele narizinho mais retinho para frente, assim, é um alelo recessivo. Então, veja aí que tipo de nariz você tem, para ter mais ou menos uma noção se é um alelo dominante ou recessivo. O lobo da orelha. O lobo da orelha é essa partezinha assim da orelha, sabe? Aqui assim embaixo, geralmente onde as meninas vão colocar o brinco. Esse é o lobo da orelha. Quando você tem o lobo da orelha soltinho, que não é todo unido com essa parte assim do pescoço, você tem um alelo dominante que proporciona isso. Mas, se você tem o lobo da orelha bem coladinho, aqui pertinho do pescoço, é um alelo recessivo. Depois vocês deem uma olhadinha, dá bem para ver a diferença, tá? O que não é colado, ele tem uma reentrância assim para dentro, dá para ver como é separado dali. O queixo com covinha é dominante, veja isso. Com covinha, gente, não é a maioria da população que tem covinha no queixo. São poucos, mas é um alelo dominante. E sem covinha, então, é recessivo. Eu tenho um alelo recessivo porque eu não tenho covinha, nem se eu quiser apertar aqui não aparece covinha. O queixo aqui é um queixo mais pra frente, sabe? Aquele queixão assim, mais pra frente, que a gente chama de prognato, é um alelo dominante. E o queixinho mais normalzinho, mais retinho, é um alelo recessivo. Depois vocês verifiquem aí se vocês não estão ligados direitinho aí nas características mais faciais, por exemplo. Depois vocês olham no espelho e vejam, eu tenho esse alelo, eu tenho esse. Lábios mais grossos é um gene dominante, tá? Um alelo dominante. E mais fininhos são alelos recessivos. Cor dos olhos escuros é dominante. E olhos mais claros, né, como azuis, é recessivo. A gente já estava vendo isso. Cor de cabelo escuro também é mais dominante. E os loiros são recessivos. Capacidade de enrolar a língua. Não sei se alguém já tentou enrolar a língua, né? Fazer isso aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Quem consegue enrolar a língua tem um alelo dominante. Aqueles que não conseguem de jeito nenhum é um gene recessivo. E existe, sabe? Aqueles que conseguem enrolar a língua ficam se perguntando como que tu não consegue? Mas existe. A gente fica, meu Deus, eu não consigo. Então, alelo recessivo se não conseguir. Calvície, geralmente nos homens, né, que acontece quando fica carequinha, a calvície é um gene dominante. Por isso que geralmente vai passar de pai para filho de uma forma bem forte, né? Se o papai era careca, o filhinho provavelmente também será careca, tá? Claro, tem a possibilidade do filho não ser careca, tá, gente? Mas, como é um gene mais dominante, geralmente passa assim, infelizmente, tá? Dedo mindinho mais curvadinho é um gene dominante. E o dedo mindinho mais retinho é um gene recessivo. E o último que eu tenho aqui para mostrar é a curvatura do polegar. Se você consegue curvar bem o polegar para baixo, deixar ele bem curvadinho assim, é um gene dominante que faz você conseguir fazer isso. E se o teu dedo polegar for mais retinho, mesmo que tu tente, sei lá, force o dedo, ele continua reto, é um gene mais recessivo. E daí, claro, o cabelo liso é recessivo, o dominante é o cacheado, e aí por aí a gente vai. Várias características assim. Vamos para o assunto de hoje, então, gente? Página 198. Eu pedi um tema de casa dessa vez. Fazia tempo que eu não pedi um tema, né? Não é bem um tema, né? Era mais uma tarefa para fazer. Só que esse podia fazer em qualquer momento. Eu pedi para vocês fazerem ou tentarem fazer a árvore genealógica de vocês até onde vocês conseguissem. E, de preferência, que vocês colocassem duas características nessa árvore genealógica, que era a cor do olho da pessoa e a cor do cabelo. Se conseguisse, né, gente? Porque, às vezes, você não conheceu a pessoa e talvez os seus familiares mais próximos ali também não tenham conhecido. Daí você não vai saber, né, qual era a cor disso ou a cor daquilo. Daí colocava só dos que conheceu, tá? Não tem problema. Como eu falei, aquilo que era possível. E a gente vai usar isso hoje. Então, vai ser uma das coisas que vocês vão mandar por foto, tá? Depois, no final dessa aula. Mas antes, então, de vocês usarem, primeiro a gente tem que saber por quê, né? Como usar isso. Então, ali na página 198, vocês estão vendo ali, diz assim, ó, representação genética. Bom, essa representação genética, ela acontece quando você quer saber as características dos seus familiares, né? A genealogia dos seus familiares ali, para ver possíveis
alelos, possíveis genes que as próximas gerações terão. E aí a gente, então, representa isso, representa a família, com algo que a gente chama de heredograma. E ali nós temos, então, um exemplo de heredograma. Eu vou explicar para vocês como que a gente cria um heredograma. Então, nós temos ali, ó, uma legenda. Eu vou ver se eu coloco aqui, acho que fica mais interessante de eu colocar aqui. Temos ali quadrados e temos ali também bolinhas. Os quadrados representam os homens e as bolinhas são sempre mulheres. Quando tá pintadinho, né, geralmente não tá tudo pintado, geralmente é sempre só a bolinha mesmo, sem estar pintadinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Geralmente é só assim que aparece. Quando tá pintadinho, a gente fala que é a pessoa que foi afetada. Afetada pelo quê? Pela característica ali que o exercício está dando para a gente. Então, é a pessoa que tem o olho azul na família. Tá? Então, aqueles que estiverem pintadinhos de preto são todos aqueles com olho azul, digamos. Também pode ser um afetado por alguma doença, enfim, depende do que a questão própria vai estar te dando ali. Beleza? Então, homens são quadrados, mulheres são bolinhas. Quando tem uma coisinha assim, eu vou botar aqui mesmo assim, tá? Vou botar assim. Geralmente não é o que acontece, né? Mas a gente sabe que hoje em dia existe. Mas no heredograma é mais difícil ter. Quando aparece esse risquinho no meio, assim, entre dois, geralmente é um quadrado e uma bolinha, né, gente? Quer dizer que são duas pessoas casadas, tá? Então vai ter de um lado uma bolinha e de outro um quadradinho. Quando aparece uma coisinha assim para baixo, um ou mais de um, risquinhos também aqui assim, ó, nós temos os filhos, né, desse casal. Aí vai aparecer aqui embaixo, né, se é 2 meninos, 2 meninas, nananana, tá? Então aqui temos os filhos. Se estiver assim, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui em cima. Se a coisinha estiver assim, né, vinda do casalzinho, é porque eles tiveram gêmeos. Daí vai ter aqui o sexo, né, dos filhos. Se é 2 mulheres, 2 homens, um homem e uma mulher, tá? Quando é assim retinho é porque não são gêmeos, tá? São separadinhos assim, não são gêmeos. Juntinhos assim, gêmeos. Se aparecer 2 risquinhos assim, ó, um em cima do outro, a gente chama de casamento consanguíneo, que quer dizer que 2 pessoas, tipo, da mesma família se casaram, sabe? Tipo, 2 primos ou algo desse tipo. Bem raro aparecer no heredograma também. Mas, para vocês saberem, né? 2 risquinhos, então, casamento entre parentes. E quando tem um losango, aqui eu não tenho losango, eu acho. Tem. Assim, ó. Esse aqui também é meio raro de aparecer, tá? Se tiver um losango, é porque o sexo não foi definido ou não foi divulgado daquela criatura que nasceu ali. Isso aqui aparece geralmente quando um casal teve um nenê que morreu, tipo, antes de nascer ou algo assim, sabe? Que aí não deu para definir o sexo. Então, isso também é bem raro de aparecer. E aí, gente, nós teremos, aqui no livro de vocês aparece bem certinho. Nós teremos ali as gerações de filhos, né, pais e etc. Então, deixa eu fazer aqui só para ficar mais claro aqui para vocês. Temos aqui um heredograma, então, completinho. Aí temos aqui a primeira geração. Sempre vai ter, gente, do lado desse heredograma, os números em romanos assim, ó. Geração 1, na quarta linha, geração 4, na quinta, geração quinta e assim por diante. Aqui vai só até a 3, tá? Se essa pessoinha aqui já tivesse aqui formado um casal, tivesse outro filho, já tinha mais uma geração pelo menos. E assim segue, tá, gente? Sempre colocando em números romanos do ladinho para você saber qual é a geração. Então, primeira geração, primeiro casal lá em cima. Aqui essa menina é afetada, vamos dar aqui uma característica para ela. Cor de olho azul, tá? Foi a única pessoa que veio de olho azul, tá? Essa criatura aqui é de olho escuro e nenhum filho veio com olho azul. Todos eles são de olho escuro. E ainda por cima a esposa do outro aqui também é de olho escuro. Mas daí, até vou fazer aqui, ó, diferenciado. Aí essa criatura veio de olho azul, tá? Vou botar aqui só pra gente, enfim. Aí aqui a segunda geração, né, que foram os filhos do casal. Infelizmente, um bebê não nasceu, né, digamos. Mas ela teve um menino e uma menina. O casal lá teve um menino e uma menina. O guri foi, casou, teve uma filha, terceira geração. Essa aqui é a neta, né? A neta desses dois aqui de cima. E pegou o olho azul que veio da avó, tá? Aí a gente sabe pelo menos que esses dois aqui são heterozigotos, né?
Mas tem mais uma coisa interessante que vocês precisam sempre prestar atenção, que é o seguinte: embaixo de cada uma dessas pessoinhas vai ter um número. E é sempre assim, ó, sempre do primeiro, daí até os últimos aqui, ó, sempre vai seguir nessa ordem. 1, 2, da primeira geração. Aqui começa de novo. 1, 4 na segunda geração. Na terceira geração começa de novo, tá? Tem uma ali. E assim nós vamos. Então vejam que em cada uma das gerações a contagem começa novamente. Isso para quê? Para que na questão você consiga identificar qual é a pessoa que ela está pedindo. Digamos que a questão esteja falando assim, o indivíduo da geração 2, né, o indivíduo 3 da geração 2. Está escrito assim lá na questão. Qual é o indivíduo 3 da geração 2? Você vai olhar aqui na geração 2, nessa linha 3. Tá aqui o indivíduo da geração 2, tá? Que estava pedindo. Por isso que tem os numerozinhos. Então, todo heredograma vai ter isso. E se tivesse mais uma tripa de gente aqui, ó, até o número 10, ia ir até o número 10. Então, esse aqui é um esboço bem simples de um heredograma. Lá no livro de vocês tem mais uma geração, né? Tem até a quarta geração, que mostra ali. E é isso aí. Pode ser um heredograma gigante e pode ser um heredograma pequenininho. Pode ser só um casal com um filho. Não importa. Todos são heredogramas. Outra coisa, não é obrigatório ter sempre alguém afetado nesse heredograma, mas é o que acontece geralmente quando a gente vai fazer um exercício de genética, né? Sempre vai ter alguém ali que vai ser afetado. E aí a questão vai te dizer qual é a tal da característica, né? Que está sendo ali demonstrada nesse afetamento, se é uma doença, se é uma característica recessiva, se é uma característica dominante, sempre vai estar dizendo na questão, beleza? Sobre heredogramas, galera, era isso que eu precisava que vocês soubessem. E aí, então, com a árvore genealógica que eu pedi para vocês fazer, agora vocês vão passar essa árvore genealógica para um heredograma. E se alguém da sua família possui um gene recessivo, seja na cor do cabelo ou na cor dos olhos, eu vou pedir daí que você deixe ele pintadinho, tá? Como se ele fosse, então, a pessoa afetada ali da família. Uma característica recessiva. Escolhe. Se você vai fazer só do olho, aí só pinta aqueles que têm aquele olho claro. Se você vai fazer da cor do cabelo, só pinta aqueles que têm o cabelo claro. Escolhe só uma característica, tá? E pinta. Então, você vai fazer o seu heredograma aí da sua família, bonitinho, nas gerações, direitinho, vai colocar os números e vai pintar aqueles que têm a característica recessiva que você escolher. Prof, eu não sei. Não consegui saber. Teve uma pessoa lá que eu fui bem longe na minha árvore genealógica, mas que ninguém conheceu, ninguém sabia me dizer que cor de olho a pessoa tinha e tal. Não tem problema, deixa daí sem pintar, como se ela não fosse afetada, tá? Só pinta aqueles que tu realmente sabe que tem aquela característica. Prof, não tem ninguém com característica recessiva. Não tem ninguém de olho azul, não tem ninguém loiro, por exemplo. Aí não pinta ninguém. Tá bom? Deixa sem pintar. Então, essa é a atividade para fazer agora, até as 8h10. Além de, claro, ler essa partezinha aqui, se você não leu ainda. E depois assistir o vídeo que tem no roteiro. Então, já podem ir lá. E se tiver dúvidas, pode falar aqui comigo. Ah, galera, e um aviso importante. Não vou falar aqui sobre o que está escrito na página 198 ali, sobre homem e mulher e mutações. Eu vou falar na próxima aula, que hoje não vai dar tempo. Mas vocês já podem ler sobre o assunto, tá? Sobre o XY, XX, para você já entender. Porque depois tem as questões ali para vocês concluírem. Então é isso, galera. Vou indo lá. Uma boa aula para vocês. E até a próxima aula. Beijinho, tchau!